Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. Deixar muitos comentários, porque hoje, né, Bebel, a gente vai ter um convidado muito especial. Muito incrível, de um gente. assunto que a gente adora. Exato, ele tá aí no mundo, podemos dizer, do automobilismo, de certa forma, com várias empresas muito bacanas no currículo. A gente vai explorar uma por uma. Bem-vindo ao PowerCast, Silvio. Uhul! Muito obrigado, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Não, a gente vai falar de vários assuntos que a gente adora, principalmente de investimentos. Que a gente vai querer que você dê um pitch aqui, né, Bebel? Exatamente. E também contar essa história da Web Motors, que é uma empresa, né, um furacão aí de mercado. Você é um dos fundadores. Queria que você contasse a sua trajetória do início pra gente. Legal. Começa na minha paixão pelo carro, né? Desde pequenininho, sempre amei carro. Trabalhei na GM num estágio de 89, né? Comecei como estagiário, mas trabalhei lá de 89 a 95. E eu acompanhei de dentro da GM o mercado brasileiro. Vocês nem eram nascidas ainda, mas a gente tinha uma época que o mercado de carro, né, foi muito fechado. A gente só tinha 4 marcas no Brasil. A quarta era a Fiat, então era Ford, Volkswagen e GM. E depois a Fiat. E aí em 95, com o Collor, o mercado se abriu para as mais de 40 marcas, 600 modelos. E nessa época eu trabalhava na GM, treinando a equipe de venda das concessionárias. E o meu desafio, a minha missão era fazer o material de treinamento e ir nas concessionárias e treinar a equipe de vendas e falar quais eram as vantagens que os carros da Chevrolet tinham em relação à concorrência. E não era suficiente o papel na época, né, para manter atualizado. Tantas eram as novidades que estavam debutando no mercado, né? Em 95, na abertura do mercado. A gente viveu a lei da informática, que os carros passaram a ter mais tecnologia embarcada, então a gente tinha que explicar isso para a equipe de vendas. E com a entrada da concorrência. Até lá, a Mitsubishi era televisão. Ninguém sabia que fazia carro. E ao mesmo tempo surgia a internet no Brasil, né? Ela começou nos Estados Unidos, depois começou aqui em 97 com o UOL, e aí essa junção de fatores, né, a internet e a abertura do mercado é que possibilitou a Web Motors, né? E então eu fiz um catálogo digital, que era colocar todas as marcas. Todo mundo chama isso de assimetria de informação. Sempre existiu isso no mercado do carro, de carro, né? Você senta na frente do vendedor, ele sempre sabe muito mais do que você. Com a internet, as pessoas passaram a buscar, né, com muito mais tranquilidade, né, no sofá, em casa, no computador, na época, muito mais, que o celular não tinha ainda, os smartphones, né? E elas passaram a pesquisar e saber mais que os vendedores. E aí surgiu a oportunidade de ter um negócio como a Web Motors. Eu comecei em 95, vivi aí a onda dos investimentos, o começo, né, do mundo de investimento em startups no Brasil. Essa indústria ainda era nascente, não tinham, né, hoje ela é muito mais madura, né, tem a figura do Angel Investor, que investe que é o Friends and Family, que investe nas primeiras rodadas de capital nas empresas, tem os VCs, que são fundos de investimento que têm mais apetite a risco, os private equities, os estratégicos que acabam investindo. Eu tenho uma jornada de muito mais parceria com investidores estratégicos e até abertura de mercado, IPOs, que a gente vê acontecendo em empresas, né, os famosos, né, como é que a gente chama? Eu até esqueci o nome, porque eu parei de usar os unicórnios. Eu gosto mais dos camelos do que dos unicórnios, né? Slowly but surely, né? Você falou, para aprender piano você tem que ser disciplinado todos os dias. Eu gosto mais do conceito de camelo. Legal, é uma boa, faz sentido. E você, além da Web Motors, você fundou outras empresas depois? Ou a Zimet, etc., você adquiriu? Como é que foi isso? Eu saí da GM... justamente, na verdade eu saí da GM e tive uma experiência mal sucedida no varejo, né? Eu comecei a trabalhar no varejo de carro e aí foi um choque, porque eu já estava há 6 anos com uma carreira super promissora numa companhia, né, como a GM, fui para um grupo de concessionárias e não deu certo, porque o grupo de concessionárias
né, esperou que eu fosse resolver todos os problemas dele e eu achei que soubesse muito mais. Mas aí eu aprendi que a relação entre o atacado e o varejo de carro, né, que é uma montadora e as concessionárias, eu brinco que é que nem uma padaria e uma fábrica de calcinha, não tem absolutamente nada a ver, porque a fábrica está lá fazendo os produtos, né, é um negócio de engenharia, com preço fixo, e o varejo é o responsável por variar o preço na ponta e fazer as vendas, né? Não deu certo. Aí eu fiquei um tempo aí chutando lata e a internet estava surgindo, um amigo me apresentou e aí eu comecei a ter a ideia de fazer um catálogo, né? E enquanto eu fazia o catálogo, eu acabei aceitando um outro emprego porque eu não tinha recurso na época, de gerente de uma concessionária, que aí foi uma coisa mais razoável, eu já mais humilde, e quem me contratou hoje também já com mais paciência para fazer acontecer. E aí eu tinha esse emprego e em paralelo eu estava empreendendo na Web Motors, achei uma empresa de sistema que topou desenvolver em troca de ter participação e comecei a aprender na raça o que estava acontecendo no mundo. Até um dia que eu estava nessa concessionária e recebi um cara de um fundo que falou, olha, você sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Tem um boom, né? Tem uma febre de investimento em negócios de tecnologia e eu queria olhar o teu negócio para investir. Aí eu tive que aprender rapidamente, acabei fazendo 2 rodadas de capital com o Chase e o GP na época e acabamos vendendo em 2002 para o Santander, na época a ABN AMRO. Que essa é uma conversa interessante também. Eles vieram conversar com a gente estava numa época que estava andando sobre as águas, tinha recebido dinheiro do fundo, achou que o céu era o limite, falamos um valor muito alto, que era o que valia na época. Ele achou alto e falou, então eu vou fazer dentro de casa. Ficou 1 ano tentando fazer, não deu certo. Aí voltamos a conversar 1 ano depois, ele já valorizando mais a nossa experiência e a gente também um pouco mais facinho de negociar e deu jogo. Foi em fevereiro de 2002 a gente vendeu a Web Motors. Aí eu fiquei executivo lá 1 ano e meio, não consegui voltar ao mundo executivo. Aí me apaixonei pelo empreendedorismo, me apaixonei pelo mundo de investimento, pelo mundo de tecnologia. Vivi um sabático aí, um período de 2 anos. Eu estava casado e depois eu voltei para o mercado. Eu tinha um non-compete também de 5 anos. Então eu comecei uma jornada de investimento e investi em 2 ex-funcionários meus no ramo de saúde, um negócio chamado Minha Vida. Depois, em 2007, eu voltei para o mercado de carro com o Itaú. Exatamente igual ao Web Motors, só que com o Itaú de vantagens para você. Olha então... só, já vai ainda junto. A gente olhou o que tinha acontecido na Web Motors dentro do Santander, né? Ela perdeu eficiência em tecnologia, porque é muito difícil dentro de uma grande corporação, e a gente criou com o Itaú uma relação onde a gente era sócio, o Itaú reconhecia que não tinha dentro de casa o talento para fazer o negócio acontecer, a gente fez uma parceria, a gente ficou com um percentual do negócio, o Itaú nos comprava no tempo, desde que alguns indicadores de sucesso fossem atingidos, o que a gente acabou, né, fazendo em 10 anos. E aí hoje, então, o iCarros é 100% do Itaú. Eu saí, em paralelo, eu comecei a investir em negócio de tecnologia, comecei a fazer mentoria, principalmente na Endeavor, que é uma organização que eu gosto muito e participo de incentivo ao empreendedorismo. E hoje, né, essa ironia, estou sentado do outro lado, porque hoje eu sou empreendedor e tive apoio de um programa deles que chama Scale Up, né, que são startups empreendedoras com o meu novo negócio, que é a Zimet. Então, eu tenho essa... e normalmente, né, como é que eu faço o investimento? Participo, né, com mentoria, converso com os empreendedores, acompanho o negócio deles durante 1 ano e depois, se for legal, eu invisto. É assim que eu fiz hoje 10, 12 investimentos. Máximo. Mais recentemente, o mercado que eu me apaixonei é o mercado de transição energética, né? Eu tenho um negócio de investimento no negócio de painel solares, né, de incentivo aos integradores. A gente dá uma plataforma para os integradores para eles fazerem o cálculo, né, da usina que tem que pôr na sua casa. Então ele vai na sua casa, vê a sua conta de luz, quanto de energia você deveria ter para devolver para o grid e substitui a tua conta de luz por um financiamento. Placas são suas, ao final de financiamento você está independente energeticamente, né? Lá no sul, eu sou do Paraná, na minha cidade é super
super usual isso. Eu poderia usar usual? É usuário. A galera super assim tem nas casas. Que legal, super. Deve ter uma boa insolação. O Brasil é um dos países de mais insolação no mundo. A gente poderia resolver toda a nossa matriz energética ser 100% independente só com solar. O desafio é armazenamento. Tá. E aí o carro elétrico entra com uma solução de armazenamento distribuído. Muito, a gente adora também carros elétricos, né? E a Zimet é isso, né? Muito legal. Não, a gente tem bilhões de perguntas aqui, tá? Então vamos aos bilhões de perguntas. Se vocês não me interromperem, eu vou falando. Não, adoro. Não, você já tá meio que respondendo como era uma dúvida minha. Quando você vai investir em uma empresa, quais são as características fortes que te encantam para você querer investir? A principal delas é o empreendedor, né? É o brilho nos olhos, a vontade de empreender, porque a gente sabe que na jornada empreendedora o negócio pode mudar. Então a resiliência do empreendedor é fundamental, né? O que ele está buscando, que problema ele está buscando resolver e como ele raciocina, qual é a lógica para resolver esse problema. Porque no meio do caminho pode mudar completamente a estratégia da companhia, pode mudar a necessidade de gente, a necessidade de capital, mas é importante apostar no empreendedor, né? A segunda coisa é ele já ter tomado a decisão, né? Às vezes eu recebo PowerPoint de pessoas que não têm histórico empreendedor, que estão empregadas, estão confortáveis em emprego, e falam, a hora que eu receber dinheiro eu saio. Esse é um tipo de discurso que eu falo, você ainda não é empreendedor. Para você começar a empreender, você precisa largar o que você está fazendo, ou começar em paralelo e já ter atraído os famosos friend and family. Já vendeu o teu carro? Já pegou o dinheiro do seu cunhado, né? Que é um grande indicador de alguém da família, de algum amigo, é importante. E hoje, lá em 95, era o inverso de hoje, né? Era muito difícil você provar. Com 800 mil usuários em banda estreita, né? A gente começou a Web Motors num programa ou numa campanha na Rede Globo, em horário nobre, e o site tinha ficado pronto 1 hora antes, 2 horas antes, mas não importava, porque 800 mil usuários em banda estreita, ninguém navegava direito. Eu chegava em apresentações para empresas para mostrar o Web Motors. A primeira parte da apresentação era falar sobre a internet e a segunda parte sobre a Web Motors. Às vezes eu não ia para a segunda parte porque as pessoas falavam, não acredito que a internet vai ser a realidade no Brasil. Um pouco que acontece com o carro elétrico. Que louco isso, né? Ainda tem muita gente hoje que fala, o carro elétrico não vai ser a realidade no Brasil. Pô, você está falando da Noruega, você está falando dos Estados Unidos, você está louco, o Brasil não vai rolar. Mas muita gente também acreditava lá atrás que a internet não ia ser a realidade. Então hoje é mais fácil você fazer o tal do MVP. E eu costumo dizer para o empreendedor que vem me procurar, falo, o primeiro investidor do seu negócio é você mesmo. Você tem um custo de oportunidade, você tem uma carreira, você tem um emprego que você pode gerar receita para você ou para sua família. No momento que você decide abdicar isso para empreender, você é o primeiro investidor. Então você é o primeiro a acreditar na sua ideia. Então, se você, vamos ver se o teu negócio funciona. Hoje é muito barato colocar uma solução no ar, usando redes sociais. Eu lancei eu e minha sócia, a Renata, mulher, meu time, a maioria é mulheres, adoro trabalhar com mulheres, acho que o futuro é das mulheres. E a gente lançou no Instagram um manifesto. E aí começamos a receber gente interessada em entrar no negócio. É claro que a gente sofreu um pouco a minha reputação de ter trabalhado no mercado de carro e a dela de ter trabalhado 17 anos na WPP, no mercado publicitário, então ela conhece muito marca. Então a gente surfou, claro, essa reputação da nossa história. Isso também faz diferença no empreendedor, né? Eu normalmente invisto em empreendedor que não tem história, mas é mais fácil investir em empreendedores que têm história. Tem fundos que só investem no empreendedor, independente de ter negócio ou não. Mantém o empreendedor, né, in-house para desenvolvimento de novas ideias, porque ele já tem um histórico, né? E uma coisa legal nos Estados Unidos e no mundo empreendedor, que eu acho que o Brasil, a gente aos poucos está chegando lá, o fail não ser um indicador ruim. Ao contrário, ser um indicador bom. Olha, esse cara já teve uma empresa que não deu certo. Porque nos Estados Unidos é fácil
né, não dá certo, né? No Brasil a gente tem um pouco de problema de regulação. No Brasil é difícil mandar a gente embora. Então, se você tem um problema na empresa, você pode quebrar, né, para ter que cumprir as suas obrigações trabalhistas. Nos Estados Unidos é diferente, mas a gente aqui está mudando. Então, eu acho que também valorizar o empreendedor que tem uma jornada não bem sucedida, que isso de alguma forma é uma experiência para a próxima jornada. Eu também, já errou, né? Já errou bastante. Exato. Fica mais maduro. E você, quando começou lá atrás, e as outras, quando você... o e-carros e tudo mais, foram os maiores aprendizados que você teve? Lá atrás, quando você saiu de uma carreira CLT para começar, né? Então, imagino que tenha tido muito mais tropeços e coisas que você não sabia. Mas até essa última, que mesmo que você já tinha muita bagagem, sempre tem um aprendizado novo, né? O que você pode compartilhar com a gente, assim, de todos esses pontos? Eu acho que quando você vive uma carreira, uma empresa, você tem uma falsa sensação de segurança. Eu acho que a gente vive esse paradoxo, né, como ser humano na nossa jornada, que é muito mais curta do que a gente imagina, né? A gente tem que buscar sair da zona de conforto, né? E contra a natureza que quer colocar a gente na zona de conforto. Então, empreender é estar o tempo todo se acostumar, né, e viver na incerteza. E no Brasil, né, a gente costuma dizer que o Brasil não é para principiantes, não podemos falar de política aqui, mas o Brasil não é para principiantes. Então, empreender é coisa para herói. Você tem que ser um pouco paranoico ou muito paranoico, né? O tempo todo você tem que estar criando vias alternativas. Eu costumo dizer que um bom modelo de negócio tem várias vias alternativas. A Web Motors tinha 10 vias alternativas de negócio. A que deu mais certo foi o classificado. Mas eu fazia uma apresentação com 10 alternativas. Na Zimet eu tenho um monte de alternativa. Nós estamos apostando na assinatura do carro versus a propriedade. E estamos apostando também no carro elétrico. Mas se não der certo o carro elétrico, acho que já deu, mas se não desse, a gente tem a assinatura do carro combustão versus a propriedade, né? Então a gente está sempre, você tem que estar sempre com um pé atrás, tem que ser super conservador, infelizmente, para contratar a equipe. Então você tem que ter sempre gente faltando. Não dá para ter uma companhia com gente sobrando, né? Porque é difícil, é custoso você colocar gente para dentro, depois ter que demitir, e sempre em prol da maioria, né? Você tem que cuidar como gestor ou como principal investidor do teu negócio, como principal fundador do teu negócio, da sustentabilidade do negócio no longo prazo. Não adianta você manter um monte de gente lá e o negócio não ser sustentável no longo prazo. E acho que no final das contas o que eu aprendi é que você, como principal gestor, como principal tomador de risco, você é sempre o último a abandonar o barco. Sempre. Não importa o que aconteça, você tem que estar lá até o final. Eu gosto de ter um pouco essa agenda onde eu misturo participar de outros negócios, me mantenho oxigenado nos conselhos, versus estar no umbigo do balcão e estar sentindo a dor do dia a dia. Uhum. Eu acho que esse blend me ajuda muito a me manter atualizado e jovem. A gente gravou agora em Miami e tava com carro elétrico. Quando a gente passou por Portugal também, a gente tava com carro elétrico. Então é uma coisa que a gente gosta, curte, acha, silencioso, né? A gente sabe o quanto faz bem pro ambiente. Queria saber qual é a sua opinião. Por que aqui no Brasil a gente não consome tanto carro elétrico ainda? Acredito que deve ser por causa do preço, mas queria saber o seu ponto de vista. É por causa do preço? É porque as pessoas não entendem a longo prazo se vai trazer benefício para ela ou não? Ou vamos dar um exemplo, acabei de comprar um carro e fico com ele só 2 anos. Fecha a conta esses 2 anos? Queria que você desse um pouco o seu ponto de vista e quais são os benefícios de ter um carro elétrico. Legal, muito bem. Agora você... Coloquei na parede. Você deu banana para o macaco. Eu sou apaixonado por carro, né? Eu acho que a gente está vivendo hoje na indústria automobilística do que a gente viveu no início do século passado. Até a gente ter as montadoras, até a gente ter a linha de montagem criada pelo Henry Ford, tinha muita insegurança. Inclusive tinha a alternativa do carro elétrico lá atrás, ao carro a combustão. Não é novidade a tecnologia do carro elétrico. E a gente
a indústria automotiva foi muito bem no mundo até hoje, convencendo as pessoas até um negócio de 2 toneladas, que fica 95% do tempo parado e quando anda carrega 60 quilos, né? É um negócio muito pouco eficiente do ponto de vista energético, né? Que está ganhando vilões, né, a ponto de outsiders da indústria, né, como a Tesla, como o Uber, serem disruptivos ao negócio. E aí eu me coloco, né, no centro dessa indústria, eu participo dessa indústria há muito tempo. Como é que a gente não viu isso acontecer? E eu acho que a dificuldade que a indústria tem é colocar o cliente no centro. A propriedade do carro virou um negócio muito ruim, independente se é combustão ou não. Além da combustão hoje, isso é um... Vamos lembrar, né? O que a combustão gera, principalmente nos grandes centros urbanos? 2 grandes problemas de saúde pública. Um é a fumaça, a poluição do ar, e o outro é o barulho. O barulho também é uma questão importante nos centros urbanos, né? Então, o carro elétrico resolve essas 2 coisas. E vamos lembrar também que a gente ser dependente de oil and gas, né, a indústria de oil and gas que chama do petróleo no mundo, o petróleo está ligado a estruturas sociopolíticas pouco transparentes. A maior reserva de petróleo do mundo hoje está na Venezuela. Nosso amigo, Venezuela. Então, o mundo está em busca, né, de uma alternativa energética, né? Por isso que a gente chama de transição energética. Essa é uma questão. A segunda questão, sem dúvida, é o tal do climate change, né, o aquecimento global, que muito se fala, e principalmente depois da pandemia virou mainstream. Todo mundo quer consumir o verde, né? Então, se a gente juntar isso tudo, né, a gente tem uma tempestade perfeita para uma indústria. E para os olhos, né, que brilham do empreendedor, isso é uma oportunidade única, uma janela de oportunidade única, né? Uma indústria do tamanho da indústria automotiva, né? Atrair o maior empreendedor do mundo, que é o Elon Musk, que é o cara que está revolucionando, né, com o carro elétrico. É uma oportunidade única. Tanto é que quando eu saí do meu último negócio, né, que foi a Z-Flow, que é um negócio de software, depois que eu vendi o carro, eu fiz a Z-Flow, e aí a gente fazia financiamento para o Itaú, financiamento de carro, aí a gente acabou vendendo o software para o Itaú e a gente ficou livre para voltar para o mercado. Eu olhei para o mercado de carro, não dá para ficar fora desse mercado, né? E, aliás, eu vou poder falar aqui, né, porque nós já estamos perto do carnaval e eu estou fazendo um terceiro portal. Nós vamos concorrer com motors e carros, através da Z-Flow. Uau! Além da Zimet, tem uma outra coisa correndo por fora. Nós fizemos um deal aí com o Banco Votorantim e criamos o Na Pista, que é o portal mais legal hoje de classificados do mercado. Na terceira onda de absoluta falta de criatividade no setor de classificados de carro. Agora com o BV, que é o banco que tem a estrutura comercial mais agressiva e mais forte do mercado, né? Nós lançamos em novembro e estamos indo muito bem. Mas não dá para ficar fora. Quem é empreendedor, né, são janelas de oportunidade muito únicas e que elas se fecham. Sim. Né? Hoje, né, você falou que o mercado de carro no Brasil de elétrico ainda não está crescendo, mas ele já cresce e vai crescer esse ano, né, o ano passado, 23, 100%. Então são 150 mil carros eletrificados em circulação no Brasil hoje, entre elétricos e híbridos. Muito caros ainda. Não tem por que ser mais caro que o carro a combustível. Ele tem carro a combustão. Ele tem 20% das partes móveis do carro a combustão. Né? E tem uma coisa que faz o Brasil ser uma grande oportunidade para a indústria de carro elétrico. A gente é a terceira matriz energética mais limpa do mundo. O que significa isso? Que o nosso carro no Brasil é mais limpo que o carro que roda nos Estados Unidos, que o carro que roda na Europa. Não adianta você ter um carro elétrico, né, rodando em ambiente urbano, que ele já não vai poluir tanto, né, a poluição sonora como a do ar, mas se a tua matriz, onde ele for carregado, for uma matriz suja, uma usina termoelétrica, por exemplo, a carvão, você vai estar poluindo em um lugar e despoluindo do outro. Então, muito se fala em matriz limpa de energia. A matriz mais limpa do mundo é na Noruega, 99%, né? O que é um paradoxo, porque a Noruega vive de exportação de petróleo, mas ela gera
99% matriz limpa. Nós estamos falando de matriz limpa hidrelétricas, né? Água, o vento, né? A eólica, tem a usina solar, que são as placas solares, que está evoluindo muito. E no Brasil, a gente gerou o equivalente a uma usina de Itaipu, de energia elétrica, 3% do grid, com placas solares. Eu invisto também nesse segmento, gosto muito. E eu imagino que a gente vai chegar em algum momento a ter 100% de matriz limpa de energia no Brasil, com o crescimento, porque a gente tem tá reduzindo muito no mundo, principalmente vindo da China, o custo das placas solares, está aumentando a eficiência de geração por centímetro quadrado nas placas, então a gente vai ver uma revolução muito grande, né, da energia limpa. Então o carro elétrico no Brasil tem tudo. A gente tem tudo para ser uma grande potência energética e ter o carro elétrico no Brasil, isso que a gente acredita. Mas nós na Zimet não estamos comprando essa briga, né? Tem uma indústria aí que se você olhar hoje todas as marcas de carro, inclusive as alemãs, né, as japonesas, a China hoje é a que mais tem novas montadoras no mundo, né? A gente esquece, mas o Volvo, por exemplo, é da China. Ele não é mais sueco? Não é, foi comprada pela Geely, que é uma chinesa. Achei que era sueco ainda. Das 5 montadoras mais valiosas do mundo, 2 são chinesas. É a BYD e a Great Wall. A primeira é a Tesla. Essas 2 montadoras, inclusive, a gente está vivendo Não é do seu amigo, né? Quem é o seu amigo? É um amigo nosso, o Vitor. Ah, é? Ele trabalhava na Audi e foi pra lá. Como é que ele chama? Vitor François. Vitor François. Essas 2 montadoras já estão aqui, vão fazer fábrica. A gente vai ter um aumento de imposto a partir de janeiro. Então, tem que assinar carro agora. Não, agora não. Tinha que ter assinado em novembro e dezembro. Novembro e dezembro. Entendeu? Nós estamos no carnaval. Vamos lembrar disso. Não, mas tem algumas montadoras que estão mantendo o preço do ano passado. Nesse ano. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas elas estão estabelecidas no Brasil. Elas não vão sofrer o aumento de imposto, por exemplo, que a Volvo vai ter, que ela não tem fábrica no Brasil. E todas as montadoras europeias, japonesas, estão já, né, determinaram que as suas próximas linhas de carro serão elétricas. A GM nos Estados Unidos, a Ford. E elas têm um grande desafio. Por que as maiores, as mais valorizadas montadoras do mundo são elétricas, né? Por que o mercado faz a Tesla, por exemplo, valer mais que entre as 10 montadoras do mundo, a Tesla sozinha, que é a primeira mais valiosa, vale mais que todas as 9 subsequentes, somadas. Eu vi as 50 empresas mais ricas do mundo. A Tesla, tipo assim, tem uma dimensão bizarra, assim, da galera da General, etc. Ela tem... sou sócia do... Brincadeira. E ela não está no Brasil. Espero que ela venha. Mas ela tem dentro do negócio dela, além do motor, né, além da bateria, ela tem a placa solar, a Solar City, que é um negócio de placa solar e bateria para residência, tá lá. Porque o que é interessante também do carro elétrico é que ele já nasce com uma economia circular, ele é 100% reciclável. Então a bateria é 100% reciclável, né? Todo mundo critica, mas e a bateria? A bateria gasta energia, ela é 100% reciclável. Quer dizer, ela vai sair do carro, vai para casa, porque já tem, na Noruega a gente fala, ou mesmo nos Estados Unidos, carros com 200 mil milhas rodando com 90% de eficiência da bateria. E as baterias são modulares, elas têm um monte de pilinhas dentro delas. Elas pode ser feita uma manutenção, né, onde você só troca as peças defeituosas. Porque tem muita falácia, muita fake news. Não, a bateria custa mais que o carro, eu vou ter que trocar a bateria inteira do carro. Não é verdade. Você pode trocar só os módulos defeituosos ao longo do tempo. E se a bateria for perdendo eficiência, ela pode sair do carro e ela funciona como um no-break na sua casa. Então, a Zimet está montada num tripé. Um deles é o carro elétrico, o outro é assinar versus comprar ou financiar, e a gente pode falar mais um pouco disso. E o terceiro tripé é a transição energética.
o que é a transição energética, né? A gente está, no Brasil, migrando de um monopólio de concessão do governo. A gente viu o que aconteceu com a Enel aqui em São Paulo, no apagão das tempestades, né? O que quer dizer isso? Elas não têm cultura de cliente, né? Ou você paga a sua luz, ou a gente corta. Ninguém vai ligar para você perguntando se você precisa de crédito, né? Ou algum serviço. Não existe a cultura do B2C. A gente viu isso acontecendo em telecomunicações, onde você tinha que dar graças a Deus de entrar na fila para ter um telefone na sua casa e punha no imposto de renda. E hoje você escolhe de quem você quer comprar, né, o teu serviço de dados, o teu serviço de telecomunicações. Vai acontecer o mesmo com a energia. A gente migra dessa monopólio de concessão do governo para um mercado onde você vai escolher de quem você quer comprar energia. E a gente, em algum momento, né, a gente tem as nossas projeções, em 3 anos a gente quer ter 4 mil assinantes de carros elétricos, consumidores de energia, que vão ter os carros ligados a esse grid inteligente. Você pode usar o teu, inclusive, né, nesse apagão que teve em São Paulo, se você tivesse um carro elétrico com 50% de eficiência e ele tivesse, não são todos, o carro tem que ter essa função de devolver energia para o grid. Você pode colocar ele na tua casa, usar com 50% e aí ligar na tua casa e ele funciona como um no-break. Você não teria perdido a sua picanha que estava lá no seu freezer quando você perdeu a luz, ou a sua geladeira manteria funcionando. Então você pode ter isso no carro elétrico. Ele fica como um gerador mesmo. Ele vira como um gerador, como um no-break. Que incrível. É capaz de abastecer uma casa, depende do quais são os equipamentos que você vai ligar nele durante um fim de semana. Então, é uma realidade completamente diferente o carro elétrico versus o carro a combustão. Só que tem que ser feito, é uma transição que tem que ser feita aos poucos. O pró-álcool, né, é um exemplo para o mundo. O Brasil é um exemplo para o mundo com o sistema álcool, que também é uma diminuição de dependência, né, do petróleo. A gente tem uma frota gigante de carros flex em circulação. Se toda essa frota abastecesse a álcool, né, começasse a dar álcool e não a gasolina, essa seria a primeira, né, grande descarbonização da atmosfera. Mas a gente é ingênuo a gente imaginar que as montadoras vão manter carros a combustão para rodarem álcool só no Brasil. Porque todas as decisões são tomadas globalmente e a maioria dos mercados, né, já estão indo proibindo o carro a combustão a partir de 2035. Tem um monte de cidades europeias e mesmo nos Estados Unidos que vão proibir o carro a combustão a partir de 2035. E essa é uma outra questão, outro pano de fundo para empreendedorismo que é incrível. A gente está acostumado a empreender à margem de regulação. Você pega o Uber, né? Ele aproveitou uma brecha na regulação e viveu, né, correndo atrás do rabo, fugindo de regulação com emprego, um monte de coisa. A gente pega hoje uma regulação favorável ao carro elétrico na maioria dos países do mundo. O Brasil a gente ainda acha que vai chegar lá em algum momento, mas isso também é emblemático para empreender. Até quando a gente estava em Portugal, eu não vou te passar, tá? Porque eu imagino que eu tô com um monte de perguntas e você também, mas quando a gente estava em Portugal, acho que Portugal é muito carro elétrico, né, Bel? Assim, é normal você ver muito mais carros elétricos do que a combustão. Mas uma coisa que a gente até fez um push disso sobre por que era tanto, né? Eles contaram que também um dos grandes motivos que não era tanto mais a combustão, para eles não ficarem tão à mercê da gasolina, né, de tudo, até por conta da guerra que estava tendo na Ucrânia, está tendo na Ucrânia ainda. E eu acho que eles acabam não querendo ter mais uma dependência só dos países que geram esse tipo de energia, como posso dizer. Perfeito. A coisa mais democrática do mundo aqui, a gente tem uma regulação muito boa no Brasil, que chama GD, geração distribuída. Você pode colocar a placa na sua casa e gerar para o seu carro. Pode até ficar off-grid, né? Imagina você ser independente energeticamente, né? Não é assim, você, pessoa física, a tua família, a tua empresa e o teu país, né? Não depender de uma Rússia que all of a sudden resolve bombardear a Ucrânia e não quero mais fornecer petróleo para o resto do mundo. Então é super saudável, né, a gente viver essa transição. Eu acho que para mim é inexorável. E aí mas essa é uma questão de autonomia do carro. Você acha que isso influencia das pessoas também não quererem... A gente fez uma pesquisa com quem assina carro elétrico com a gente.
E por incrível que pareça, uma das razões é a facilidade de carregar. O que a gente faz na assinatura na Zimmet? A gente instala um carregador na sua casa. Inclusive, a gente vai na sua reunião de condomínio. Ah, legal. Nossa, teve uma semana passada. Vai instalar. Vai instalar no seu relógio, vai convencer os seus vizinhos que você não vai roubar a energia de ninguém, o síndico. E aí você vai ter a sua energia sendo gerada lá. E o carro elétrico, não o híbrido. O híbrido tem pouca autonomia, né? E a gente chama de o pato, né? Ele nem voa nem nada direito. É uma tecnologia de transição. Porque a bateria do híbrido é muito pequena, você tem autonomia de 30 km, então você vai ter que carregar todo dia. O carro elétrico você vai carregar uma vez por semana. E a maioria das pessoas, 70% vão rodar em ambiente urbano, 30 km por dia. Você tem autonomia para 300 km na cidade. O que a gente recomenda é que não use o carro elétrico para viajar, e se for viajar, vá até 100 km de São Paulo. Se for a mais que 100 km de São Paulo, a gente também faz, vai instalar o carregador na praia, vai instalar o carregador na sua casa de campo. Aí você vai, carrega lá, e aí você tem autonomia para voltar. Mas as pessoas têm dito que a facilidade de carregar, não precisa ir ao posto de gasolina, e carregar em casa uma vez por semana é que nem você carrega o seu celular. Você carrega o seu celular toda noite, enquanto você dorme, enquanto você se carrega. Enquanto você está carregando as suas energias, o seu celular está carregando, o teu carro está carregando. Uma vez por semana, é super tranquilo. Então, a gente também tem uma parceria com todas as redes estabelecidas. No Brasil, todas as grandes companhias de energia já estão envolvidas em instalar carregador. Então você tem a Shell, que tem um parceiro, que, se não me engano, é a Tupinambá, que instala carregadores. Você tem a Vibra, com a EasyVolt, que também faz. Você tem a Z-Electric, que está junto com a rede de estacionamentos da Estapar. Enfim, tem muita gente investindo nisso. As próprias montadoras estão investindo. E a gente tem, hoje a gente monitora todas essas, todos os assinantes da Zimmet tem no seu app todos os carregadores. E o importante é o carregador. E é claro, né, que as montadoras já fizeram isso, como faz a Apple, cada uma tem o seu plug, né? Então é uma loucura. Você tem que saber qual é o seu plug, e se você vai lá, você tem que ter o adaptador para o plug do carregador. Tá. O seu carro tem que poder receber uma carga rápida, se ele for num carregador rápido. Se ele não puder, ele vai ter uma dificuldade, você vai ter uma dificuldade de carregar. Nem todos os carros são... Os shoppings também, né? Então... Os shoppings também têm, mas todos têm esse desafio. O ideal é que você tenha o seu carregador na sua casa e use a sua casa. Mas a gente dá na nossa assinatura, o nosso carro, no nosso serviço de assinatura, a gente dá um carregador para você na tua casa, um carregador no teu escritório se você quiser, na sua casa de praia se você precisar, na sua casa de campo se você precisar. Tem lá os seus carregadores. A gente vai te dar um pré-pago de energia para você usar nessa rede estabelecida, que você vai poder desbloquear a hora que você quiser também. E a gente garante que você não fica parada. Você tem um concierge à tua disposição. Se o seu carro elétrico ficar parado, a gente pega você, leva para o seu destino e cuida de carregar o seu carro. Eu vou fazer uma pergunta, uma curiosidade pessoal, tá? Todos os cases de sucesso, né, envolvendo carros, você estava envolvido. Acredito que cada vez que você vai passando, você vai colocando, às vezes até novidades, né, inovação, várias coisas de inovação, vai passando o tempo, você já tem essa expertise toda. Vou perguntar desse último agora, então, mais neném. Esse clube de assinatura... Adorei o neném. Né, o neném. Esse clube de assinatura, não sei se eu vou estar falando certo, tá? Quero que você explique melhor. Ele é como se fosse um leasing? Qual é a diferença para o leasing? Sim, é parecido com o leasing americano. Só que o leasing americano... Não parece que é aluguel de carro, né? Se você faz assinatura. Não, é que você tem um outro modelo financeiro e ao final você pode comprar o carro lá nos Estados Unidos, né? O modelo de assinatura aqui, você não tem nenhuma dor de cabeça, né? Quer dizer, o que a gente está atacando aqui, né? É a quantidade de fricção que existe na propriedade do carro. Ou os custos escondidos. Você não faz a conta, mas você vai gastar em 2 anos uma propriedade de carro 2 vezes o carro. Fora custos escondidos, que a gente estava falando com um amigo meu. Imagina você anunciar um carro na Wemotos, ficar 10 dias recebendo ligação, pessoas, né, querendo falar com você. Não que eu tenha falando mal, né? Não vou cuspir no prato que eu comi, tá certo? Mas tem muito atrito. PVA, seguro. PVA, buraco, seguro. Para mulher, então, né,
se você vai, alguém vai tentar te enganar em alguma oficina com manutenção, é normal, né? O preço de revenda, a desvalorização do carro, você tem uma série de incertezas e inseguranças. O que a gente vende? Previsibilidade. Você sempre vai pagar a mesma coisa todo mês. Tem uma franquia de quilometragem que você roda, adequada ao teu perfil, e especificamente no carro elétrico faz muito mais sentido, porque há muito mais incerteza de como essa tecnologia vai evoluir. Mas a gente também faz a assinatura do carro a combustão. A gente faz. Se você quiser alugar o carro que você quiser, você fala pra gente, eu quero este carro. A gente vai lá, compra e aluga para você. Blinda. No mínimo por 12 meses, contratos de 12, 24 ou 36 meses. A maioria faz em 24 meses. Mas você vai pagar um valor mensal. E ao final, a gente brinca aqui, né? As duas principais métricas de uma startup de tecnologia, você vai falar em CAC e LTV, né? Custo de aquisição de usuário, de cliente. E LTV, Lifetime Value, é o custo para você conquistar esse cliente e quanto que ele vai render para você ao longo da vida dele. Qual é a dificuldade da indústria automotiva? Ela não consegue colocar o cliente no centro. Por mais que ela desenvolva plataformas, tecnologias, apps, sites, ela está no limite do market share dela, né? Colocar o cliente no centro equivale a dizer que a Ford venderia carros da GM. Isso não deve acontecer num futuro tão próximo. Então, a Zimet, a gente pode sonhar com isso. Você pode ter com a gente já tem cliente no segundo ciclo que assinou um carro 12 meses com a gente e agora está indo para outro. Você troca de carro, de marca, quando você quiser, a hora que você quiser. Por isso que eu perguntei que o leasing tem esse... Você pode voltar para um carro combustão se você quiser, pode trocar, a gente empresta um carro quando o carro tiver problema. Então, você tem todas essas vantagens e esse serviço, né? A gente mima os nossos clientes de tal forma que ele nunca vai querer sair da gente. Por que o mato é alto? Por essas idiosincrasias no mercado de carro, entre a montadora e as concessionárias, ninguém é dono do cliente, ninguém pega o cliente pelo braço, né, para cuidar dele. A montadora, ela tá pisando em ovos, porque quem vende o carro é a revenda, e a revenda tem um ciclo estabelecido, né? Vender o carro já vai pensar no próximo cliente, porque é um ciclo longo de 2 anos, 3 anos para ter um carro, né? Então, é esse nicho que a gente está pegando mesmo, né? É pegar e realmente colocar o cliente no centro e oferecer qualquer oportunidade. E num momento que é ao contrário do que se imaginaria, né? Eu falei que o carro é um negócio de 12 toneladas, que está perdendo clientes no mundo, 25% dos jovens não querem ter carro, né? E agora ele tem que resgatar isso. Então, colocar o cliente no centro é uma grande oportunidade aqui para fazer as pessoas gostarem de andar de carro de novo. Vocês mimam o cliente, né? Mimamos o cliente e tiramos todos os atritos do processo de ter carro. Então, se quebrar o carro, vocês ajudam? Se tiver, eu fazendo as minhas perguntas, mulheres, né, ajudando. Furar o pneu, a gente vai realmente, pra mulher é um problema mesmo, que você chega às vezes num ambiente de oficina, porque o homem gosta de carro, né? O homem gosta de entender de carro. Mulher também gosta, mas eu acho que tem coisas que o homem sabe e gosta de entender mais, assim, do que mulher. Tipo, sei lá, o quanto o motor faz, ou quanto o pneu roda, quantas vezes troca. Você sabe? Não, mas eu não dirijo, né, então... Bebel, você não é usuária de carro? Eu não sou usuária de carro, eu sou dessas jovens que andam de Uber. Temos que resgatar a Bebel para o mercado de carro. Mas eu sinto, às vezes, necessidade pelos meus cachorros, assim, sabe? Que às vezes eu quero levá-los em algum lugar e aí de Uber é complicado, porque eu tenho 2 e eu não consigo pagar corrida. Você precisa de um carro para chamar de seu. E a gente depois conversa, de um carro para chamar de seu. Não, mas eu acho que não, já passaram... Não tem a menor chance de vocês não assinarem carros. Não é? A gente já teve passagens... Foi a minha condição para vir aqui nesse... É verdade. Entendeu? Gente, só vai... Esqueci que a gente assinou um negócio. Não, mas é legal falar sobre esses assuntos, porque é um ambiente que
quando já passou aqui pelo Power, todo mundo deu um feedback muito bom, porque obviamente a gente faz perguntas que... A gente teve inclusive o VP da Renault aqui, a gente também falou muito sobre carro elétrico, né? Legal, a Renault tá super teve um feedback muito bacana, assim, de muita gente, porque as pessoas falavam assim, até homens mandavam assim, gente, vocês fizeram perguntas que talvez eu não teria coragem de fazer. Mas né, que é curiosidade minha, pessoal, e da Bebel. Eu acho que isso é interessante falar, porque eu sei que tem muitas mulheres que andam de carro, muitas mulheres, né, até porque aqui o canal também é pra trazer mulheres à frente, mas eu sei que tem coisas que a gente não liga. Tipo, tem coisas que a gente não liga, eu acho. Acho que a gente gosta mais de escolher pelo conforto, pela cor. Tem coisas que eu acho que, vou falar por mim, que a gente dá mais valor do que outras coisas. Então, por isso que eu acho que talvez, quando você entra numa facilidade tão grande dessa, é legal a gente entender esse novo universo, porque a tecnologia é muito rápida, né? Acho a parte mais legal é isso que você falou, eu instalo na sua casa, eu no trabalho, porque acho que esse é o maior medo das pessoas também. Sim. Assim que você falou, eu pensei, nossa, mas eu moro num prédio, tipo assim, de 70 mil anos. Aí eu pensei, aonde que eu vou colocar um negócio pra carregar? Daí eu pensei em todos os velhinhos do meu prédio. Você tá louca? Daí você falou, eu vou na reunião de condomínio. Eu falei, nossa, isso é perfeito. Vai ser obrigado. É um problema que as pessoas têm, né? Quanto de luz vai gastar, né? Exatamente. Tipo, imagina. Os novos prédios vai ser obrigado a ter carregador de carro elétrico. Não, isso é maravilhoso. Tem vários novos que já tem, inclusive. O seu deve ter, provavelmente. Isso. O meu tem. O meu é... O meu tem. De, sei lá... O meu tem e no meu outro prédio também tem. É muito engraçado, porque tem até um espaço que é pra isso. Muito legal, né? O meu antigo também tinha carregador. Esses mais novos estão todos vindo com carregador. Sim. E supermercado. Podia já colocar em todos os antigos também, tipo... Não, vai ter que colocar. Nos bairros e... Não, você vai ver, vai ter um monte de gente querendo em algum momento. Isso é muito legal. Silvia, a gente tem que entrar num quadro com você de sorteio de perguntas. Uau! Você mesmo. As perguntas difíceis ainda. E você faz pra você mesmo. A gente não tem culpa nenhuma nessas perguntas. Pode pular. É legal que o Silvio tá aqui, que a gente adora esses assuntos que a gente não entende, pra aprender melhor. A pergunta é, quais são os melhores canais de marketing para empresas iniciantes com orçamentos limitados? Orçamentos limitados. Boa pergunta. Excelente pergunta. Eu sou um super crítico do mundo de transferência de fundos para as mídias sociais, para Google e Facebook, né? Eu brinco que teve uma época que eu parei de empreender no B2C e fui para o B2B, porque eu estava cansado de agradar algoritmos de Google e Facebook, né? Mas a gente sempre focou muito, tanto na Web Motors quanto no e-carros, em formação de cadastro, em audiência orgânica, né? E hoje em dia, cada vez mais, né, se o negócio é bom, ele tem que se reverberar sozinho. Né? A minha principal mídia hoje é o WhatsApp, que não custa nada. Eu comecei a Zimet, eu não comprei um usuário na Zimet, a gente tem 8 mil seguidores. Eu nunca comprei na minha pessoa física, também tenho 7 mil e poucos. Vou seguir lá a Zimet pra dar 8.001. Por favor, você tem que seguir a Zimet, tem que seguir. Tem que seguir junto com a Isabel, né, E eu também. Agora, as duas. Você eu já sigo. Me persiga. Você já me persegue. Eu já persigo ele. Inclusive, pra ele vir aqui, eu persegui ele. Oi, tudo bom? Sou eu de novo. Mas se o negócio é bom... de novo, o primeiro grande investidor do teu business é você mesmo. Então, faz uma solução gastando o mínimo possível em plataformas existentes, reverbera para sua base, né, para a comunidade. Eu acho que a Renata é muito defensora disso, a minha sócia. A gente gasta muito pouco de mídia hoje e usa muito a nossa base de clientes. A gente criou uma base de cofundadores, né, investidores no nosso negócio, a gente chama de early adopters. São 200 que investiram com a gente no começo, eles são os principais reverberadores. Toda semana a gente manda ofertas dos nossos carros, eles reverberam na base deles e acaba chegando em mim muito rápido, né? Porque hoje é muito rápido isso acontecer. Então, eu acho que antes de você começar a gastar reais em marketing para atrair o usuário, você tem que estar muito certo que tua ferramenta está funcionando bem e que você já seguiu ou já extrapolou todas as suas reverberações orgânicas, né? Usar muito o Google como conteúdo. Eu acho que o AI hoje está abrindo novas portas para soluções, tem que explorar isso. Não sei exatamente como, mas tem que explorar isso, né? O ChatGPT, a gente tem feito campanhas baseadas neles, né? Usando ele, e funciona. O tal do teste AB, enfim, tem que mudar o site em função da audiência. Então,
é aquela coisa, você tem que ter certeza do teu product market fit, quer dizer, você está resolvendo um problema, as pessoas estão entrando lá, o teu bounce rate é baixo, todo mundo vai até o final, indica antes de você começar a gastar dinheiro. A gente viu muito, e eu sou muito crítico disso, o mercado do tal do blitz scaling, é escalar a qualquer custo. Atrasar a hora da verdade e, né, hoje o mercado está muito mais seletivo, né, o dinheiro está muito mais seletivo, o investimento está procurando negócios muito mais sustentáveis e que já tem no horizonte o break-even, né, já a geração de caixa. Que máximo. Nós já tendo uma aula aqui hoje. Exato. Pode pegar mais um, Silvio, pode pegar mais um. Pega mais um. Quais são as características chaves de um empreendedor de sucesso? Assim, o meu role modelo é o Elon Musk, né? Estou lendo o livro dele, que é imbatível, todo mundo que é empreendedor tem que ler. E assim, o que é emblemático nele, e eu acho que tem que ser no empreendedor, né? Ele é all-in o tempo todo, ele até passa do ponto, né? Fez um negócio, deu certo, ele pega todo o dinheiro que ele ganhou ali, não guarda nada e vai no outro negócio. Pá! E aí, quase quebra, pega tudo e vai. Pá! E ele tá o tempo todo abrindo frentes e negócios, tem uma ambição maluca, né? Que é de diminuir o risco da nossa extinção, né? Como é que alguém pode ter uma ambição tão... É difícil de imaginar uma ambição maior que essa. É fundamental ser ambicioso, né? É fundamental pensar grande, ter resiliência, né? Ter resistência à porrada, à pancada. No Brasil tem que ser um pouquinho herói, né? Tem que ter reverência, bom humor, né? Muita capacidade de venda, né? Vender bem. Mas eu acho que ele é o cara, né? Essa coisa de não entrar, ser paranoico o tempo todo e não entrar nunca em zona de conforto, né? A gente vê muito empreendedor, e foi o meu caso, vendi meu negócio para uma companhia, aí a companhia vai lá e faz um contrato, uma algema de ouro com você, você tem que ficar 5 anos aqui, nessa transição, para passar o negócio para a gente. Até sim, a gente tem que assinar isso, mas... daqui a um ano você tem que ser capaz de convencer os caras que eles não precisam mais de você. Sim. Você tem que dar a tua próxima, né, pernada. E o clique que deu na minha vida depois que eu vendi a Web Motors, eu tinha já algum dinheirinho no banco e uma certa tranquilidade. Eu acho que esse é o principal fator do empreendedor serial, né? No momento que você dá certo em alguma coisa, te dá aquela autoestima, tô bem. E se você não for pro próximo, você vai se frustrar muito. E aí eu lembro que eu tinha casado, eu tava com o meu filho e fui numa entrevista na escola do meu filho, e a diretora da escola perguntou assim para mim o que eu fazia. E aí eu falei, putz, hoje eu não faço nada. Vendi minha companhia, minha empresa, tô parado. Falei, puta, isso não é saudável, né? Para mim, pro meu filho, pra minha família. Meu filho vai... Eu vou ser daqueles caras que vou sentar na mesa de jantar, eu vou ficar contando a história do que eu fiz, sim, né? E agora não faço nada, nem ferrado. Tenho que vou lá empreender de novo. Mas eu tinha o não compete, né? Então eu tive que ficar procurando alternativas. Isso é uma outra coisa... existe uma regra, né, uma lei que ninguém pode te impedir a fazer. O teu notável saber, aquilo que você é bom por mais que 1 ano. Mas eu tinha um valor a receber em 5 anos do banco e eu cumpri o meu não compete. Mas essa é a principal característica do empreendedor. Olhar para a tua inércia, para a tua capacidade de gerar valor, tua capacidade de gerar emprego, negócios, né? Atrair gente boa para fazer isso. E eu adoro vivo, né, do meu network, né, dos networks de empreendedores. São jornadas solitárias, você precisa estar com outros empreendedores para discutir essa solidão, né, do líder. Mas é aquela coisa, você é um atleta, foi para a Olimpíada, ganhou, né? Depois que você vendeu um negócio, que você tem com a autoestima em alta, tem algum valor no banco, se você não
empreender de novo equivale a você ser um atleta que, pô, no auge da sua carreira, desistiu de competir, né? E não dá. Sim. E aí eu tenho o exemplo, se você vê, o Roberto Marinho fez a Rede Globo aos 60 anos de idade. Eu tenho 56. Então meu melhor negócio ainda está por vir aos 60. O neném ainda está crescendo. O meu neném novo, que é a Zimete, né? E outras oportunidades. Então, isso mantém jovem, mantém com aquele friozinho na barriga. E eu vejo, tem uma jornada clássica, né, do empreendedor de sucesso, que ele vai, empreende, ganha dinheiro, ele monta fundo para investir em outros empreendedores. Também é uma jornada legal, mas eu sinto que eu vejo uma frustração nos olhos dessas pessoas, porque o papel de você ser investidor, que você está no conselho olhando ali o empreendedor, é meio um papel de avô, né? Você fica ali olhando, dá um monte de pitaco, mas quem está no dia a dia, quem está vendo o que está acontecendo é o pai. E vai virar as costas para você, vai falar, puta, que legal, puta, tua ideia, mas vai lá, vai fazer o que ele quer, né? Ele que vai educar o filho. Então, eu gosto muito dessa jornada híbrida entre ser investidor, participar de conselhos, mas ao mesmo tempo tá com o bico no balcão e tá fazendo o outro lado da mesa. Tá tendo que ir para fundos, fazer pitch, vender meu negócio, e principalmente nessa fase. Inquieto, né? Inquieto. Tem que ser inquieto. Inquieto. Que delícia. Vamos para as powers, Bebel? Vamos. Já estamos acabando? Ai, que olha, eu tô te falando, gente, tem que fazer demais, 3 horas. Não, a gente tá quase encantada. vocês não tiveram chance de falar. Encantada. Não, mas tudo que a gente adora, né, Bebel? Foi ótimo. Foi ótimo. Está sendo. Está sendo. Carnaval tá chegando, minha não fantasia tá lá pronta. Sou eu? Ah, tá. Ela sempre faz isso. Eu tô arrumando as coisas. Já poderia estar falando. Eu tô tão aqui escutando que eu não lembro quem fez a última pergunta. Mas, gente, espero que vocês estejam amando quanto a gente tá aqui hipnotizada. Eu queria que você contasse mais. Qual o seu ponto de vista? Como que vai ser o futuro agora nessa parte de tecnologia junto com a parte de energia? Como que você entende? Né, que eu imagino que vocês sempre fazem uma projeção, né? Porque não é um business, né, mediático. Como que vocês entendem que vai ser daqui 2, 3 anos para frente? Eu acho que a gente está vivendo numa transição super poderosa, né? Eu fiz em 2011 a Singularity University lá na Califórnia, que mudou a minha cabeça, né? Eu fui com os amigos lá e conheci o conceito das organizações exponenciais. Né? A tese da Singularity é que foi inventado muito mais coisa do que a nossa capacidade de empreender em todas as indústrias, né? Lá tinha a figura do knowledge sommelier, que era uma menina lindíssima, que ela ia ouvir a sua ideia de negócio e ia dizer o que você precisaria, né, trazer, que conhecimento. Então a gente aprendeu sobre adaptação com um astronauta, a gente aprendeu sobre computer networks, a gente aprendeu sobre nanotecnologia, e aí estava claro que a gente vivia um cenário de abundância, né? A base é a lei de Moore, né? Onde a gente vai ter cada vez mais capacidade. Eu acho que o AI hoje, a inteligência artificial, vai colocar a gente num outro patamar de produtividade, né? Outro dia eu vi o Bill Gates falando na semana de 3 dias. Eu vi isso também. Né? Eu acho que a gente na pandemia já flertou com a questão do trabalho remoto, né? A gente hoje vive essa acomodação entre trabalho remoto e presencial. Eu vivo esse desafio, como gestor de negócio, de querer trazer as pessoas para o escritório é um desafio, mas ele é fundamental, principalmente numa startup, onde as coisas acontecem muito rápido, são muito dinâmicas. Mas eu acho que a gente vai viver um novo patamar. Então, qualquer indústria hoje, né, está ameaçada, né, em termos de produtividade. Então, claro que eu acompanho a indústria da energia, a indústria do carro elétrico. Eu acho que a gente vai ter uma revolução em como a gente trata a nossa casa, o nosso dia a dia, o nosso consumo, né? Eu acho que a gente vai ter a questão do papel dos governos
acho que vai ser super importante em renda mínima, né? Porque a gente vai ter uma disrupção de empregos, os empregos vão mudar, né? Acho que quanto mais as máquinas avançam, mais a tecnologia avança, mais humano a gente vai precisar ser. As atividades repetitivas vão tender a ser substituídas por máquinas, né? Então é fundamental estar atento a isso e ser ágil, né? Então, se você olha grandes companhias hoje que estão muito engessadas, elas vão ter mais dificuldade, né? Eu gosto muito do conceito de ter células de trabalho, né? Eu participei do conselho da Localweb, né, que abriu capital. A gente fez muitas aquisições, eles foram muito bons de fazer aquisições. Então hoje a Localweb tem um time lá que ela acabou fazendo o famoso acqui-hire, né, que é trazer as empresas, fazer as compras muito mais pelos executivos que estão lá, que vão ser capazes de adaptar essa companhia aos novos tempos, né, e se atualizar, do que pelo business que eles estão comprando em si, né. O Banco Votorantim, que comprou agora a Zflow, e a gente está fazendo um novo portal, foi muito em cima disso, para se atualizar. A gente pega a experiência de a gente já ter construído dois classificados, faz um em conjunto com eles. O banco tem uma estrutura comercial muito próxima das revendas, muito próxima das lojas que também precisam se atualizar. Então a gente acaba levando tecnologia para esse segmento e acaba levando modernidade para um segmento que precisa se atualizar. Então, a tal da paranoia, né, que seria um privilégio do empreendedor, acho que hoje ela tem que estar distribuída também entre os executivos nas grandes companhias, né? Pega uma indústria do tamanho da indústria de carro, quem está em autopeça, quem está em distribuição de combustível, né? Como é que se atualiza? Você já vê a Shell, por exemplo, indo para o mercado de energia, se posicionando como uma empresa de energia, independente de ser petróleo. A Vibra, a Petrobras também. Eu acho que a gente tem que... hoje, né, tem muito mais zonas cinzentas, né, entre os negócios. Um conceito que eu aprendi lá na Singularity que eu gosto muito e que me ajudou a definir o que é um classificado de carro, me ajudou a definir o que é o Web Motors, as inovações acontecem na borda das cadeias estabelecidas, né? Então, o que é a Web Motors? A Web Motors, ela está na borda da indústria automotiva, né, das montadoras, das concessionárias, que é o varejo automotivo, dos bancos, né, e da mídia. Ela foi disruptiva aos jornais. Nas redações dos jornais no Brasil tem uma foto minha furada de dardo, porque eu teria sido responsável pela morte dos classificados de jornais. Né? Não sei se é justo isso, mas enfim. Tá? Adorei. Se não fosse eu, alguém teria feito. Mas você vai falar, pô, a Web Motors está no centro dessas indústrias, ela esteve na borda. E nos momentos de crise, as bordas aumentam, porque as empresas tendem a se voltar mais para o core. E aí sobram espaços. Então, o empreendedor está sempre olhando para as oportunidades que estão acontecendo na borda. E eu acho que o que a gente está vivendo hoje de revolução de produtividade, né, com tecnologia, vão aumentar as bordas e oportunidade para empreendedorismo. Que máximo. Para quem tem um negócio, que seja ou de serviço ou de produto, né, de venda, quais são os pontos que você acha que não podem faltar no pitch de venda dele? É o cliente no centro. Eu acho que muito se fala em todas as indústrias do cliente no centro, mas pouco se pratica, né? O cliente tem que estar sempre no centro do teu negócio. Então, avaliar o churn, avaliar que tipo de serviço você está prestando, né? E fazer a abordagem, ó, eu tenho o cliente na minha base, eu me relaciono com ele, que mais eu posso oferecer para ele, né? Tem duas formas de você ter que crescer o teu negócio. Eu ofereço mais produto, aumento o ticket médio no mesmo cliente, ou aumento a minha base de cliente. Eu acho que a oportunidade está sempre na fidelidade, né? Manter esse cliente e aumentar os serviços disponíveis para esse cliente. É emblemático o que a XP fez no mercado financeiro, né, em relação aos bancos. O principal negócio dela realmente foi colocar o cliente no centro, ter essa base de agentes autônomos. A gente tem uma parceria com eles, a gente está inclusive usando a assinatura como um produto financeiro. Então eu vou lá, te ofereço para você vender o seu carro atual, eu pego o teu dinheiro, eu aplico e você troca por uma assinatura de carro elétrico. E ainda de quebra leva crédito de carbono. Que isso é uma coisa importante, né? Um pano de fundo aqui é o crédito de carbono, que ainda é uma indústria que está se adaptando,
não sabemos muito o que vai acontecer, mas em algum momento pode valer muito dinheiro. Crédito de carbono. Olha só que coisa boa, você pode pagar sua assinatura com a renda fixa do dinheiro. É isso. Então, o agente autônomo... Está vendendo aqui o Silvio. Vive, né, de pegar os recursos do cliente e aplicar. Sim. Né? Fazer a melhor aplicação, convencê-lo a poupar e fazer a melhor uso ou aplicação do seu dinheiro. E você pegar um carro, né, um cliente que tem um carro de 100, 150 mil reais, vende ou aplica os seus 150 mil reais, você troca por uma assinatura de um carro elétrico. Né? E a gente ajuda ele a vender o carro. Então esse é um dos produtos que a gente está olhando. A gente gosta muito de canais alternativos de venda. Legal. Nossa, fiquei curiosa de perguntar preço agora. Você pode falar que não, mas você tem uma média de preço? A nossa assinatura hoje, a média, está entre 8 e 10 mil reais. O carro mais barato que a gente tem hoje é 3.800. Mas a gente pode, enfim, assinar qualquer carro. Que legal. A gente tá falando elétrico, eu tô falando, né? Um carro a combustão mais barato, a gente também pode transformar em assinatura. Que legal. Bom, eu vou fazer uma pergunta também curiosa, tá? De curiosidade. Silvio, quando vocês vão montar, eu quero falar de gestão de pessoas, quando vocês vão montar time, que você acabou de abrir uma empresa, você falou, trouxe a Renata pra cá, eu montei o time. Como que você faz essa... Nem vou falar triagem, mas setorizar uma empresa nova. Como que você faz as escolhas? Você já tem a ideia de como vai ser a empresa, coloca as pessoas principais e como que você atrai as pessoas para trabalhar com vocês? Sabe? Porque assim, minha cabeça, tá? Se a gente tá falando de um negócio novo, que às vezes não entende direito como que você sabe que cada pessoa para cada setor? Deu para entender? Deu? É uma boa pergunta, Gília. Na verdade, isso é que faz a diferença, né? Vai ser as pessoas. E, normalmente, eu atraio as pessoas vêm trabalhar comigo baseada no meu histórico. Eu já tive com elas em algum negócio. A Renata, ela lançou a Web Motors lá atrás na Guimarães, que era a agência de publicidade. Depois ela foi para a WPP e lançou o Volante no Brasil, aquele portal de carro. Então ela estava no segmento e aí ela se apaixonou pela ideia e veio ser minha sócia. Tem 3 formas de você incentivar as pessoas. Um é um salário, participação e bônus, né? Tem pessoas que têm apetite a ter participação e tem pessoas que não. Então você tem que saber ler isso. Normalmente a startup, as pessoas chaves que para mim são... um CEO ou uma pessoa mais operacional, a Renata está fazendo esse papel junto com o marketing, né? Eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo na Web Motors lá atrás, está cuidando da mobilidade, que está tocando a parte comercial e de vendas, né? E tem uma pessoa de back-office que está meio na energia, que também trabalhou comigo lá atrás. Todas as pessoas de alguma forma trabalharam comigo. O cara de TI também, ele veio muito bem indicado por um dos investidores, que eu já trabalhei junto um tempão, né? E também virou sócio. Então, são pessoas, o CFO, a pessoa financeira, veio do fundo, que investiu na gente, então está muito próximo. É natural algum turnover numa companhia que você está começando a construir, né, do zero. É importante dimensionamento de equipe, quer dizer, crescer rápido, eu não gosto. Eu tenho dificuldade de escalar e de aumentar time. Eu tenho dificuldade, principalmente no Brasil. Isso é uma coisa que me tira o sono, ter muita gente. Porque você tem que ter a responsabilidade de ter um time que esteja no core, né, o custo fixo menor possível, que você seja capaz. Eu já estou mirando no break-even, quer dizer, esse primeiro trimestre, agora estamos no carnaval, já atingimos o break-even. Adorei. Porque é fundamental. Porque num negócio como esse, ser dependente de caixa é muito ruim, e é ruim com todas as pessoas que você está trazendo para o negócio. Porque a tua responsabilidade como principal gestor, principal tomador de risco, é a sustentabilidade do negócio, né? Eu tirei a minha sócia do WPP, olha a responsabilidade que eu tenho, né? Eu estou colocando pessoas aqui para o longo prazo, né? A gente está aqui para uma corrida de endurance, né? Entramos no 3º ano, né, de vida. Já passamos do 1º ano, que 50% das empresas morrem no Brasil, né? Já estamos no 3º ano e agora no break-even nosso negócio está muito mais sustentável. Então a gente tem uma rota orgânica de crescimento e a gente flerta com uma oportunidade de crescimento maior com investimento de fundos, né? Porque
o nosso negócio tem um pouco de capital intensivo, que são os carros que a gente compra de montadoras, a gente tem contato direto com as montadoras e com os bancos. Ou a gente faz em conjunto com as locadoras tradicionais ou mesmo as montadoras, que os carros ficam no balanço deles e a gente ganha uma comissão para se relacionar com o cliente. Que legal. Eu posso contar aqui também, que como já estamos em 24, né, que a gente fez uma parceria com a Volkswagen e todo o sistema de assinatura, toda a plataforma de assinatura da Audi é a Zimet que toca. Olha só, que legal. ótima notícia. A gente adora novidades, né, Bebel? Silvio, a gente vai ter que encerrar o nosso episódio, Bebel, infelizmente, mas assim, foi um presente ter você aqui. A gente quer pedir pra você deixar as suas redes e das empresas para o pessoal poder acompanhar. Obrigado. Pode falar, Cícero. Eu falo, @Silvio Barros é o meu Instagram e @Zimet, eu da Zimet. Boa. Silvio, muito obrigada. Obrigado a gente aprendeu muito, né, Bebel? Espero que vocês também. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo, que daí o Silvio volta, gente. Até breve, gente. Obrigada.